Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu tinha 6 anos, o meu pai abusou de mim. A minha mãe estava no quintal lavando roupa quando entrou para pegar o sabão em pó. E ela deu de cara com a cena mais horrível da vida dela. Na hora, minha mãe ficou tão nervosa que acabou pegando a primeira coisa que viu pela frente, uma faca. E durante uma discussão feia com meu pai, segundo ela, ao tentar tomar a faca de suas mãos, ele escorregou e bateu a cabeça e desmaiou durante a confusão. E desesperada e com medo dele ter morrido, a mamãe só teve tempo de pensar uma coisa: pegar os nossos documentos antes de sairmos sem rumo. E sem saber se o meu pai estava vivo ou não, a minha mãe saiu de Maceió, a nossa cidade, e vivia mudando de um lugar para o outro com medo de ser presa. Olha, ela até tremia toda vez que via um policial. E uma vez, um policial veio até a gente e a minha mãe até desmaiou na hora, caindo nos braços dele. E eu comecei a gritar achando que a mamãe tinha morrido. E o policial precisou ter jogo de cintura para socorrer a minha mãe e me acalmar. Sabe, vivíamos isoladas e cada vez mais reclusas, evitando contato com os vizinhos, e muitas vezes eu ansiava por uma vida comum, onde pudesse interagir e brincar com as outras crianças. No entanto, a minha mãe não permitia que eu levasse uma vida normal de criança. E eu sofria por não entender direito o que estava acontecendo. E finalmente, nos estabelecemos em uma cidade, onde a minha mãe encontrou a paz. Logo após a nossa mudança, ela conseguiu um emprego em uma pousada e fez amizade com seus colegas de trabalho. E a mamãe voltou a se sentir como há muito tempo não se sentia. Ela começou a sorrir mais, a ser mais simpática e até a conversar melhor. E isso a deixou bastante radiante ao ponto de despertar interesse em um dos seus colegas de trabalho. No entanto, a mamãe não estava interessada em um relacionamento, mas o Hercílio insistia, dizendo que só desistiria dela quando ela lhe desse um bom motivo. Ele aparecia em nossa casa com flores, chocolates e até trouxe uma boneca para mim. E foi nesse momento que a minha mãe mudou completamente. Ela questionou o motivo dele me presentear e deixou claro que se percebesse qualquer olhar diferente dele para mim, ela não se responsabilizaria por suas atitudes. E o Hercílio tentou explicar que não havia maldade no presente e acabou dizendo que me tinha como um pai. Para que ele foi falar isso? Foi então que a minha mãe explodiu de vez. Ela saiu de si e gritou aos 4 ventos a falta de confiança nos homens, dizendo que eles só apareciam na vida das pessoas para causar problemas. Além disso, proibiu o Hercílio de aparecer em casa e de ficar sozinho comigo. O colega de trabalho da minha mãe se sentiu ofendido e nunca mais voltou à nossa casa. E apesar de gostar dele, a minha mãe era uma pessoa durona e não estava disposta a ceder. Além disso, ela afirmava que jamais iria colocar um homem dentro de casa novamente. E um dia, ela chegou chateada do trabalho, dizendo que o Hercílio gostava tanto dela que já estava se engraçando com outra pessoa, e reforçou a sua visão de que os homens
eram todos iguais e não tocou mais no assunto. E na festa de comemoração dos funcionários, a minha mãe e o Hercílio acabaram trocando beijos e finalmente ela se deu uma oportunidade para o amor. No entanto, os fantasmas do passado ainda assombravam a minha mãe, o que tornava a relação deles difícil. O namorado dela não podia vir em casa nem falar comigo. E se ele mencionasse o meu nome, pronto, a minha mãe se transformava em uma fera. E o Hercílio não aguentou e perguntou para ela qual era o motivo de tanta paranoia. E foi então que a minha mãe acabou revelando que era por causa que o meu pai havia abusado de mim. E se até o próprio pai havia feito aquilo, imaginava que os outros homens poderiam fazer o mesmo. E ela não iria deixar aquilo acontecer novamente. E começou a chorar alto, um choro doído que vinha de dentro. E ela revelou que se sentia culpada por não ter me protegido antes das garras dele. O Hercílio tentou acalmar a mamãe, mas ela estava inconsolável. E o namorado da minha mãe quis saber onde o meu pai estava. E ela respondeu que provavelmente no inferno, porque aquele era o lugar dele. E ela confessou tudo o que havia acontecido no dia em que brigaram. E revelou que ela era uma fugitiva. Além disso, mencionou que o meu pai provavelmente estava morto e a polícia atrás dela. O Hercílio destacou que não podíamos viver fugindo e que éramos vítimas daquela situação. E ele, como homem, garantiu que iria em busca de verdade. E a mamãe pediu, pelo amor de Deus, para ele não tomar aquela atitude arriscada, expressando a sua preocupação com o que poderia acontecer conosco se a polícia realmente estivesse atrás dela. A minha mãe tinha medo de ser presa e me deixar nas mãos de desconhecidos. Mas o Hercílio afirmou que já era hora de nos libertarmos dos fantasmas do passado e que a verdade precisava vir à tona. E por causa disso, a mamãe tentou fugir outra vez. Mas eu disse a ela que já estava cansada de fugir e que o Hercílio estava certo. Era hora de encarar a verdade como realmente ela era. Mas a minha mãe me chamou de ingrata e disse que estava fazendo tudo aquilo por mim e eu não estava dando o valor que ela merecia. E como eu não saí do lugar, a mamãe também não se mexeu e ela precisou encarar o passado de frente. O Hercílio estava determinado a acabar com o sofrimento da mamãe de uma vez por todas e por isso foi atrás do meu pai. E nos dias em que o namorado dela esteve fora, a minha mãe passou muito tempo rezando e a ansiedade tomou conta dela porque toda vez que um carro parava perto de casa, ela corria para ver se era ele voltando. E quando o Hercílio finalmente retornou, a sua expressão não era de boas notícias. E assim que ele olhou para minha mãe, ela começou a chorar, pensando que estava sendo procurada pela polícia. E foi então que ele nos informou que o meu pai estava vivo, que tinha reconstruído a sua vida, casado novamente e com filhos. No entanto, ele estava numa cadeira de rodas devido a um acidente. E pela primeira vez a minha mãe respirou aliviada. Ela precisou até mesmo se sentar para saber que toda a sua preocupação tinha sido em vão. E eu chorei junto com ela e finalmente estávamos livres. O Hercílio perguntou o que queríamos fazer agora, que sabíamos a verdade. E eu respondi
que eu não queria fazer nada e que preferia deixar as coisas como estavam. No entanto, a minha mãe decidiu que precisava ir até Maceió para falar com meu pai e deixar algumas coisas bem claras. E o namorado dela a levou até lá. E como eu não fui, só sei o que me contaram. Quando a minha mãe chegou na casa do meu pai, ele veio falar com ela. E a primeira coisa que ele fez foi se desculpar e pedir perdão. Ele disse que fez aquilo sob o efeito de drogas e que gostaria de me ver para se desculpar também, mesmo sabendo que o que ele fez não tinha perdão. E a minha mãe foi firme e respondeu que com drogas ou sem drogas ele tinha causado um grande estrago em nossas vidas. Ela aproveitou para contar para a família dele o que havia acontecido. E depois de colocar toda a verdade em campo aberto, ela pegou a mão do Hercílio e voltou para casa. Minha mãe se casou com o Hercílio e, além de mim, eles tiveram o Ayrton. Hercílio é um homem respeitador e, sabendo dos traumas da minha mãe, ele evitava qualquer coisa que pudesse despertar dúvidas nela. E esse homem foi o pai que eu nunca tive. E quando me casei, ele me levou ao altar e me entregou para os braços do meu marido, pedindo para ele respeito e muito amor. E do meu casamento, eu tive as minhas 3 joias mais preciosas: Alexia, o Jorge e a Camila. Hoje faço parte de uma equipe que desempenha um papel crucial no tratamento de vítimas de abuso sexual infantil. Trabalho diretamente com essas crianças, oferecendo apoio e orientação enquanto lidam com os problemas que surgem depois de passarem por algo tão doloroso. E para mim é uma missão importante estar ao lado delas nesse momento tão difícil. A minha dedicação vem da minha própria experiência. Embora eu não consiga me lembrar de absolutamente nada, mesmo assim, eu acredito que nenhuma criança merece passar por isso e que toda criança tem o direito de se curar do trauma, de crescer de forma saudável e de reencontrar a esperança em um futuro melhor.